A gente precisa falar sobre assédio sexual na escola. A gente precisa falar sobre vários assuntos. A gente precisa falar sobre estupro, a gente precisa falar sobre assédio, a gente precisa falar sobre suicídio, depressão. A gente tem tanto assunto para falar, a gente tem tanta coisa para dizer. A gente tem que falar sobre os imigrantes, a gente tem que falar sobre os indocumentados, a gente tem que falar sobre tudo nesse jornal. Mas agora a gente vai falar sobre o assédio sexual aqui nos Estados Unidos, que, aliás, é algo que é muito sério. É levado muito em consideração, principalmente esse tipo de denúncia. Esse tipo de denúncia que leva com que a gente fique completamente sem saber como lidar, porque trata-se diretamente de um assédio contra os nossos filhos. E tem coisa mais sagrada do que filho? Não, né? Pai e mãe, né? É a mesma coisa. Mas eu vou trazer a imagem de uma professora, o nome dela é Anne Elizabeth Payton. Ela está sendo acusada lá na Carolina do Sul de assediar um aluno, né? E infelizmente eu não tenho imagem para colocar aqui para vocês, mas eu queria só começar porque a gente tem vários casos de assédio agora para mostrar, para falar. Ela está sendo acusada de assediar um aluno menor de 16 anos lá na Carolina do Sul. Essa é apenas um caso de assédio que a gente traz para você aqui. Não se sabe se é menino ou menina porque a identidade está sendo guardada sob sigilo. Só que ela vinha assediando esse aluno, que eu imagino que seja um menino, de 1º de outubro de 2019 até 11 de janeiro, ela teria cometido crimes sexuais relacionados a esse adolescente lá na Carolina do Sul. Ela foi presa na segunda-feira e deve ficar um bom tempo até ser julgada, tá? Além dela ter feito sexo com esse aluno, ela tem 22 anos, ela é de Florence. Ela teria mandado, isso é muito grave, tá, gente? Presta bastante atenção, não é apenas a questão de você ter a relação sexual, não é só isso. Tem muitas outras coisas. Você não pode, sabe fazer o quê? Mandar mensagens com conteúdo explícito para menores. Atenção você que é chegado em mandar nudes para crianças e adolescentes. Você pode ser preso por assédio sexual. Muito brasileiro acaba se confundindo com as leis dos Estados Unidos, que são extremamente rígidas nesse país. Porque no Brasil, a partir de 14 anos, entre aspas, pode. Não pode, tá? Ah, não, mas consentido. Cai nessa besteira, não. Você tem um caso aí de malandragem, que foi pego com uma adolescente de 16 anos, fazendo imagens, colocando na internet, vendendo essas imagens, inclusive, né? E que ela disse que não tinha consentimento. Ele foi acusado de estupro de menor. E por isso que tratam, inclusive, o menor. Ah, ela tinha 16 anos, 17, quase 18. Não interessa. Se para Massachusetts a maioridade é a partir de 18 anos, é uma criança. Nesse caso aqui, é um adolescente, é uma criança também, não um adolescente de 16 anos. E essa professora, a Elizabeth Janet Payton, vai ser julgada logo na sequência. Ela teria usado várias contas de redes sociais para mandar imagens, nude images, é como está aqui, textos, fazendo com que o garoto, que de acordo aqui seria um garoto mesmo, fazendo com que o garoto tivesse ainda mais desejo e vontade de praticar o ato com ela. Aí você fala, então ele teve vontade de fazer. Ele estava consentindo. Segundo a lei, não existe consentimento nessa idade. Essa rodou. Assim como 2 meses atrás, e eu vou trazer esse caso agora para você como arquivo até, porque 2 meses atrás, uma assistente de direção de uma escola lá na Carolina do Norte, ela, na hora do julgamento, que estavam inclusive defendendo ela das acusações, o que ela fez? Aos 45 do segundo tempo, ela se declarou culpada. A gente tem as imagens do julgamento. Dá só uma olhada.
É algo que as pessoas até trataram como algo bastante estranho, porque na realidade ela não estava sendo acusada de um aluno só, ela estava sendo acusada de ter feito sexo com 2 alunos, inclusive usando o poder dela ser assistente de direção da escola para chamar a atenção, aquela coisa do poder, né? Pelo menos é assim que diz. O nome dela tá aí na sua tela, é a Lisa Rothwell. E ela estava trabalhando na escola desde 2014, era considerada uma excelente profissional, né? Só que ela foi acusada de ter feito sexo com 2 estudantes, e daí, na segunda-feira, quando aconteceu, numa tarde de segunda-feira, isso lá no mês de outubro, quando aconteceu o julgamento, no finalzinho ela disse o seguinte, olha, não, é o seguinte, eu vou dizer que eu sou culpada mesmo. E ela peitou, bateu a mão no peito e falou assim, não, sou culpada, é isso mesmo e boa. O que acontece? Ela disse que ela confessou que mandou textos para um garoto de 17 anos e o outro que na época tinha 17 também, né? De março até o mês de outubro, quando tiveram uma pista de que ela estaria dando em cima desses garotos. Inicialmente ela foi suspensa com pagamento da escola, mas depois que ela se disse culpada, ela foi demitida, perdeu a licença de professora e também foi, como é que fala quando tira? Exonerada do cargo dela, da posição de assistente do diretor. Aí vou contar para vocês a história, tá? Ela foi condenada a passar ela foi sentenciada a passar de 10 a 21 meses presa. E vai passar com um registro de sex offender por 30 anos. E você ter um registro de sex offender, o que acontece? Você não consegue mais leasing, ninguém vai alugar casa para você, você não vai conseguir comprar um carro, você não consegue fazer praticamente quase nada. Porque você tem nas suas costas um selo dizendo que você é um abusador sexual, ou assim como você quiser traduzir a palavra sex offender. Seria um ofensor sexual, se a gente fosse traduzir literalmente. Na realidade é um abusador. E tá aí a Lisa Rothwell. Isso foi o primeiro caso foi na Carolina do Sul, o segundo caso na Carolina do Norte. E a gente tem um terceiro caso de um professor que também foi preso no ano passado, mas vai ser julgado agora em fevereiro, aqui no estado de Utah. Esse professor, inclusive, ele já está preso, só que tem uma situação um pouquinho diferente, porque ele é professor, sabe do quê? Ele é professor de teatro. E esse professor de teatro, que você vai ver aí nas imagens, ele na realidade manteve relações sexuais, o nome dele é Starrett Newell, manteve relações sexuais com uma de suas alunas durante muito tempo. Inclusive, o namorado dela começou a questionar por que ela passava tanto tempo na casa dele. No começo, no começo foi aquela coisa do toque, etc e tal. Logo depois, ele passou a exigir sexo com ela e ela fazia aquilo durante 2 vezes por semana. Depois passou a ser na escola e passou a ser também na casa dele. E o negócio foi indo, foi piorando. O negócio foi piorando cada vez mais. E aí, o que aconteceu? Aconteceu que ele foi preso depois de dicas de pessoas que entendiam o que estava se passando nessa situação. A menina, nessa última terça-feira, o que ela fez? Ela foi até a primeira audiência dele, durante 1 hora. Ele tem 50 anos, esse cara, tá? Ele tem 50 anos, esse senhor. Ele tinha 50 anos, agora ele está com 55. Ele abusou dela durante quase 5 anos. Ela tem 17 e ele tem 5. Ela tinha 17 e ele tinha 50. E ele foi abusando dela durante todo esse tempo nessa escola de artes. Um professor de teatro.
E ela contou durante 1h30 a história dela. Durante 1h30 a história dela. E agora que ele tem 55 anos, ele tem 7 acusações criminais, tá? Que são 3 acusações de estupro, 2 acusações de sodomia, 2 acusações de sexo forçado e abuso. Já deu 7. Imagino que deve surgir mais ainda. Desde 2017, não deu 5 anos, 2017, 18 e 19, foram 3 anos de abuso consecutivos. E ele continuou abusando dela logo depois que ela se tornou, passou a ter 18 anos. Gente, eu falo essas coisas, eu trago esse tipo de assunto para vocês, porque vocês precisam pensar. A gente sabe que a coisa aqui nos Estados Unidos parece que é meio solta, que as crianças elas são muito independentes logo cedo, né? Os pais já... Não tem aquela história, ai pai, quero me dar um carro. Só brasileiro que é trouxa que compra o carro pro filho. Ai, vou dar para o meu filho um presente, um carro de 18 anos. Não, vai trabalhar. Você sabe que todo mundo vai trabalhar para ter o seu primeiro carro. Quem assiste televisão sabe disso, quem assiste a série sabe disso, né? A cultura do brasileiro é diferente. Chame brasileiro de trouxa, desculpa, falei demais. Mas assim, a cultura do brasileiro é diferente. E aí vai sozinho para a escola, encontra esses tipos aqui, vai sozinho, resolve a sua vida na escola sozinho e assim por diante. E eu trago esses assuntos para você abrir os seus olhos. Você precisa abrir os seus olhos. Essa é a história. Salsinha Cebolinha é o nome da pessoa aqui.